Eu passei por um processo de depressão e ansiedade por 5 anos da minha vida. E aqui eu vou contar um pouquinho da minha história, o que aconteceu, como foi e como eu venci isso, usando a neurociência de forma intuitiva e reunindo aqui como você pode fazer isso de forma prática e objetiva. Desde pequena eu sofri bullying porque eu era acima do peso, eu tinha cabelo diferente das outras meninas, eu era dentuça, eu era nerd, e aí sempre eu sofria bullying, me apelidavam, e sempre era excluída. Eu nunca contava isso pra ninguém, eu sempre me dava vontade muito forte de chorar. Só que eu não queria chorar, porque além disso tudo, que eles já me apelidavam, aí eu ia ser uma chorona, não. Eu sempre guardei isso tudo em mim. Só que aí, a partir do momento que eu fui crescendo, né? Isso aí já era do primeiro ano, segundo, terceiro. Você vai crescendo, aí vai aparecendo os meninos bajulando as meninas, falando: ai, você é linda, quer namorar comigo? E aí eu nunca tinha acontecido isso comigo. Sempre acontecia com as minhas amiguinhas. E aí já era claro pra mim: ninguém gosta de mim, eu sou feia, então eu tenho que melhorar. E aí eu falava: pronto, passei pela puberdade. Espinha, cravo, mancha, aí já tava bem mais acima do peso. O cabelo, peso ideal, né? O cabelo tava diferente do que era o ideal também na época, que cabelo liso, né? Todo perfeitinho, todo retinho. E aí eu pensava, pronto, se eu emagrecer, eu vou ficar bonita, fazer exercício físico todo dia, nada a melhorar. Quando meu nariz ficar fino, eu vou ficar linda. Quando eu botar aparelho, eu vou ficar linda. Quando todas as minhas espinhas vou saírem, eu vou ficar linda. Quando minha pele ficar totalmente lisa, eu vou ficar linda. E aí, passava esse processo, eu tentava emagrecer, não conseguia. Eu tentava tirar as espinhas, fiz todos os tratamentos possíveis, nunca as espinhas saíam, as manchas não saíam, o meu cabelo eu mudava, eu pranchava, eu cacheava, ondulava, tentava seguir a moda, e mesmo assim, quando eu olhava no espelho, eu me deparava comigo mesma e falava: eu passo de tudo, o que será que eu tô fazendo de errado, né? E aí vinha a depressão, todas as noites no meu quarto. Eu chorava, chorava todas as noites, todas as noites. E aí, quando não era no meu quarto, era no banheiro, eu chorava todas as noites no banheiro. E aí, que era meu esconderijo, né? E aí alguém vinha no banheiro e falava: sai, tá demorando demais. E aí eu tinha que enxugar as lágrimas e fingir que eu tava tudo bem, né? Eu nunca contei pra ninguém. Sempre eu tinha esse medo de que as pessoas soubessem. E isso, deixar claro, né? Uma das coisas que aconteciam também era que eu culpava muito Deus. Todas as noites eu falava: Deus, o Senhor não tem misericórdia de mim, eu sou horrível, eu já sofri demais, eu já sofri bullying, ninguém me quer, eu nunca vou conseguir ninguém. Eu achava que eu falava para Deus assim: oh, o Senhor é mau, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me ama. Eu achava que se eu falasse isso, insistisse isso, me rebaixasse o máximo, talvez ele me mostrasse, né? Me desse a beleza que eu tanto procurava. Tudo, tirasse as espinhas, tirasse os cravos, me ajudasse a emagrecer. Isso aqui nunca acontecia. E aí eu sempre me arrependia depois, pedia perdão. Só que acordava de novo e me deparava comigo mesma. Então era um ciclo sem fim. Então era horrível. E isso ainda eu não estava completamente no fim do poço. Isso aí era só o começo. Eu fazia de tudo, via que não estava dando certo, eu falei: pronto, se eu não posso ser bonita, então eu tenho que ser inteligente. Eu sempre fui nerd, eu sempre tomei notas ótimas, certificados de ótima aluna e tal. E aí eu falei: se eu sempre fui muito boa, então vai continuar sendo, eu vou ser muito inteligente, eu não preciso de homem para me sustentar, eu vou conseguir estudar, ir para uma faculdade boa, ter um ótimo trabalho, emprego, até que chegou o ensino médio. Para mim, os assuntos não eram difíceis, o problema é que eu me distraía demais. O celular era um problema, a TV era um problema,
um pedaço de papel na minha frente era um problema. Porque eu sempre fui muito criativa, eu criava histórias de romances perfeitos, histórias de aventura, histórias de heróis, que eu sempre amei. Marvel, de Marvel a Power Rangers, então eu criava a história perfeita. E sempre eu durava dias nessa mesma história, até conseguir fazer a história perfeita, digna de Oscar. E isso era todos os dias, então eu me distraía demais. Eu ia postergando, postergando, até que eu olhava e eu falava, eu estudei, eu passei o dia todo na minha mente, sonhando, pensando no que eu podia fazer, ou me distraindo no celular, e aí eu fui pensando, nossa, o que eu tô fazendo? E aquela outra depressão que eu tinha não foi embora. Eu ainda me deparava no espelho todos os dias, e aí eu só tentava amontoar uma em cima da outra, eu não tentava resolver o problema. Eu falava, não, eu não. A minha regra era chorar só no travesseiro. Agora não, eu tenho que estudar, entre aspas, né? Porque eu não estudava. E aí chegava a hora de estudar para o concurso, né? Porque eu acabei de sair do fundamental, entrei no ensino médio, né? Com esses problemas todos na minha vida. E eu pensando, eu preciso estudar, preciso estudar. E aí eu pensava, eita, a faculdade eu tenho que estudar, depende de mim. E aí, se depende de mim e essa pessoa que sou eu, que eu dependo, não consegue nem se concentrar, não consegue nem estudar. E aí eu fui definhando dentro de mim mesma. Eu falava, gente, passava um ano, passava dois. E eu aqui, eu não consigo estudar. Passava um ano todo, eu não estudava nada. Eu não conseguia me concentrar. Eu fazia planos, eu não conseguia concretizar eles. Então, foi a minha outra ruína. Eu começava a chorar todas as noites. Eu tinha depressão porque eu era feia, agora eu tinha depressão porque eu não conseguia fazer o que eu queria fazer no dia, e eu tinha ansiedade porque dependia de mim para eu conseguir fazer o que eu queria fazer. Dependia de mim estudar para o vestibular, dependia de mim para eu estudar para a prova da escola, dependia de mim para fazer o dever que eu tinha que entregar, que eu não conseguia fazer. Então, foi um processo muito difícil para mim. Eu chorava de novo, todas as noites. Reclamava com Deus também, achava que ele era horrível. Eu era horrível. Então, em todos os aspectos, eu ficava definhando em mim mesma. Então, era uma autossabotagem o tempo todo. Você não merece, você não sabe estudar, você é feia, ninguém vai querer você, você não consegue nem estudar. Então, foi um processo muito difícil de depressão, de choro todas as noites. E aí, chega um ponto que eu não conseguia mais ser feliz. Durante todo esse processo, eu chorava de noite, enxugava as lágrimas e ia dormir. De manhã, acordava com um sorriso. Eu não queria contar pra ninguém, eu sempre fui muito retraída. Eu nunca queria mostrar pra todo mundo que eu tinha problemas, eu sempre quis mostrar ser perfeita, né? Porque eu não queria trazer problemas pros outros, eu gostava de resolver os problemas pra mim, né? Minha mente me dizia que eu acreditava em tudo que minha mente dizia. E aí eu fui definhando, definhando. De manhã eu acordava, ficava feliz, mostrava para todo mundo que estava feliz. E aí chegou um momento, né, que estava chegando mais perto, depende de mim, tá faltando pouco tempo, tá faltando pouco tempo. E aí explodiu. Ali foi minha ruína. Eu tava no fundo do poço. E aí eu parei assim e falava, eu não conseguia mais orar, não conseguia mais acordar de manhã, não tinha mais felicidade. Eu não conseguia mais sorrir. Eu não via felicidade em mais nada. E nem assistir um filme, nem passear, porque em todos os momentos eu me deparava comigo mesma, com os meus problemas. Então aí que foi minha ruína, eu explodi. Eu comecei a chorar e saí correndo. E aí eu falei, mãe, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, tá horrível. Acabou aqui, tá péssimo. Eu não consigo mais. Eu sou feia, eu não consigo estudar. Eu tô na ruína, eu não vou ser ninguém na vida. Nesse momento aí, não era só de noite que eu queria chorar, era toda hora, todo momento. E aí eu contei pra minha mãe,
E aí, só que ela não podia fazer nada, a gente não tinha dinheiro pra psicólogo nem nada, então essa tristeza eu tive que continuar levando pra mim mesma. Eu não conseguia mais ser feliz. E aí, pra mim, foram 3 coisas que me salvaram. A, a esperança, o desapego, a neurociência e super-heróis, no caso, eu acho que são esses 3. Por que a esperança? Porque em mim, eu sempre fui muito inteligente. Eu sempre tive boas notas, que eu era nerd e que eu conseguia captar as coisas direito. Então eu sabia que eu era capaz. Então eu sabia que dependia de mim, eu sabia que, agora na adolescência, que eu tinha um cérebro que era capaz de muita coisa. Eu tinha visto uma vez que o nosso cérebro tem capacidade de mais de 15 mil computadores. E olha que isso é pouco comparado à capacidade que o cérebro tem, né? Ele tem mais de 86 bilhões de neurônios. Então eu sabia que eu tinha essa máquina ao meu lado. E o desapego foi porque eu tava no fim, no fim no fundo do poço. E eu não tinha mais o que fazer, e uma vez eu ouvi: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu já não tinha pra onde correr, eu tava no fundo do poço. Então eu falava: pô, eu não tenho nada a fazer, eu não tenho capacidade pra nada, eu sou feia, eu não consigo me concentrar em nada, então eu vou focar aqui em procurar Deus, parar de ficar pensando nisso o tempo todo, porque não consigo mais pensar. Eu choro o tempo todo, eu fico triste, uma tristeza tremenda, de horrível, então eu queria fugir. Então, nessa que eu fui procurar outra coisa, as coisas começaram a vir pra mim, né? No caso, eu sempre tive esse amor por super-heróis. Da Marvel até Power Rangers, DC, toda essa história toda eu sempre amei muito. Então eu tinha muita curiosidade, eu sempre fui muito curiosa, eu me perguntava: meu cérebro tem uma capacidade incrível. Então será que é possível me tornar uma super-heroína a partir do meu cérebro? Então eu falei: então eu vou começar a pesquisar isso. Será que eu consigo me teletransportar ou, sei lá, mover alguma coisa com a cabeça? E aí eu fui começar a pesquisar isso. Não tinha mais o que fazer. Então eu comecei a procurar e aí eu comecei a ver a capacidade que o nosso cérebro tem. E a partir disso, né? Só que eu acabei encontrando vídeos de autoconhecimento. E aqui eu vou explicar um pouquinho do que me fez sair dessa depressão, dessa ansiedade e conseguir superpoderes, né? A mente proporciona. Tornar uma pessoa mais bonita, uma pessoa mais estudiosa, uma pessoa mais madura, que era o que eu queria muito e que eu vou explicar para vocês. O que eu pensei foi: existem dezenas de multiversos. Em vários deles você é uma pessoa super sucedida, então são infinitas possibilidades, né? Você é uma pessoa super bem sucedida e tem outras que você vai ao fracasso, obviamente. São dezenas de possibilidades. E aí você vai pegar um papel, uma caneta e você vai escrever a sua vida dos sonhos. Eu não quero que você escreva as coisas que você acha que são possíveis, tipo assim, sei lá, trabalhar num mercadinho do lado, não. Eu quero que você escreva, tipo assim, a vida dos seus sonhos. Viajar o mundo, passar em tal faculdade, aprender um instrumento novo, não sei. E aí eu quero que você escreva isso com detalhes e, além disso, depois, em outro parágrafo, você vai escrever o que você acha que essa pessoa estaria fazendo. Ou seja, a pessoa nesse seu multiverso vai estar olhando ela de fora e você vai ver o que ela faria. Você acha que essa pessoa que quer, exemplo, quer ser uma pessoa magra, uma pessoa com aparência bonita. Você acha que... Então, se você quer ser uma pessoa magra, né? Então você acha que essa pessoa ela comeria iFood o tempo todo?
Você acha que ela não acordaria cedo? Tipo assim, você acha que ela acordaria 6 horas da manhã? E você acha que essa pessoa vai e corre 30 minutos, corre meia maratona, volta para casa, ela toma um whey e aí ela não vai para frente do celular, ela simplesmente toma um solzinho, não sei. Especifica a pessoa que você acha que seria perfeita para essa versão do multiverso. E aí você vai pensar, tipo assim, você vai admirar essa pessoa, nossa, como ela é incrível. E aí, o melhor de tudo é que você cria a sua realidade. Isso também me salvou. Porque se depende de mim, quem melhor para depender do que você mesmo? Porque você é você, você toma as suas escolhas, você pode confiar em si mesmo. No momento que você não se sabota. Então, o que a gente está treinando aqui é não se sabotar. Você deixar tudo bem claro. E aí você vai anotar isso e você percebendo que você é capaz de fazer isso, você percebendo que você tem mais de 15 mil computadores aí na sua cabecinha, por aqui. E aí você percebe que, uou, eu tenho essa máquina aqui ao meu favor. E aí você pensa assim, se eu tenho isso, eu posso usar. E eu pensava, pronto, eu tenho isso aqui ao meu favor, então eu vou usar. E aí eu pensava que tudo era possível. Porque a pessoa que, sei lá, passou na NASA, a cabeça da pessoa não é diferente da sua. Ela só usou a favor dela. Ela sabia que dependia dela. Então você pode usar isso. Gente, eu fico até feliz pensando nisso, porque você sai de um absurdo terrível. E aí eu penso, como. Eu vou explicar isso em outros vídeos também, porque é muito profundo. Como eu sou uma pessoa muito criativa. Se eu pensar que eu sou minha mente, então eu vou ficar aqui o tempo todo sem pensar que sua mente não é sua amiga, mas ela também não é sua inimiga, porque você precisa dela para o quê? Para fazer ela ao seu favor, né? Usar a máquina, usar o computador. Então, você tem que pensar ela como o seu serviçal, entre aspas. Enfim. Então, isso também me fez tirar aquela imagem, né, de Deus, de que era culpa dele e tal, sendo que eu tinha que estar pronta para receber essas informações e conseguir sair dessa sozinha. Mudou também em relação à depressão foi que eu me achava feia, né? E aí eu ficava procurando, eu me achava feia, só que eu queria estar bonita para as outras pessoas. Eu sempre fazia de tudo. E aí eu queria ouvir confirmação, por favor, eu tô fazendo tanta coisa, eu preciso saber se tá dando certo ou se tem alguém achando que eu tô realmente bonita. Então eu falava pra pessoa, puxa, você tá linda hoje, esperando que a pessoa me dissesse, você também. Ou eu ficava falando, nossa, eu tô me sentindo tão feia. Só que eu achava que a pessoa ia dizer, não, você tá bonita, você é linda, ou algo assim, porque eu sempre fazia isso. Porque eu sabia como era se sentir feio. Só que a pessoa nunca respondia, nunca dizia, você é linda, você também é. E aí eu falava, por quê, né? Então isso me levava a isso para um fundo de um poço terrível. Uma tristeza de estar até com as pessoas que eu gostava, porque não refletia o que eu não queria ver. E além disso, eu achava que se eu fosse diferente, né? Os meninos iam querer gostar de mim, então eu não passava maquiagem, não pintava as unhas, eu não arrumava o cabelo, porque eu ia ser a menina diferente. E eu também vi vários vídeos, né, sobre isso, falando que para parar de olhar, para fazer várias pesquisas também sobre o cérebro, para parar de querer ficar bonita para as outras pessoas, eu comecei a tentar me arrumar, passar rímel, ou passar rímel que eu não gostava de passar maquiagem em cima das espinhas mesmo, em cima dos cravos, pintar as unhas, escolher as roupas melhores, pentear o cabelo. E o nosso cérebro tende a captar, a ver o mundo um reflexo de você, ou seja, o cérebro, se você se acha feia
Então o cérebro vai captar coisas que realmente confirmem o que você tá pensando. Então, ninguém olha pra mim, ninguém diz que eu sou bonita. Eu não sou bonita porque eu não tenho exatamente esse corpo que tá aqui, né, que eu tô vendo. Então, isso é um grande problema, porque a gente tá sempre vendo, né, perfeição em tudo, em todos os vídeos, né? Principalmente se você acompanha TikTok, Instagram, eu era extremamente viciada nisso. Então, eu sempre via que a barriguinha sequinha, a cintura extremamente fina, o cabelo perfeito. E aí eu não era aquilo, então eu não era bonita, aquela era a minha definição de beleza. E aí, você ficar focando na perfeição, isso nunca vai te tirar de uma depressão, principalmente da depressão, no nível de depressão que eu tava. E eu comecei a pensar, pera, se eu não encontro na internet nenhuma beleza igual a minha, eu não conseguia achar, eu nunca ia me achar bonita, né? Se eu tentasse me inspirar naquilo. Então eu tinha que realmente me tornar a minha melhor versão e achar a minha melhor versão bonita. Porque assim eu ia conseguir me achar bonita, me achar linda e não ia depender das outras pessoas, porque quando você encontra conforto em si, você vai realmente ser feliz, porque você depende de si mesmo. Gente, isso é muito bom, me deixa tão feliz falar isso pra vocês, porque eu não encontrei, ninguém nunca chegou pra mim e falava, você pode vencer essa depressão. Nunca via nenhum vídeo na internet falando sobre isso. Então, foi um processo muito difícil, porque a única coisa que eu conseguia achar era vídeos de como você encaixar seu cabelo para ficar um cacho perfeitinho, como seu cabelo vai ficar lindo, como fazer a maquiagem perfeita, cheia de espinha, nunca ficava com a cara perfeita e tal, era só definhando a cada vez mais. E isso que eu falei, né, que é um reflexo, o mundo é um reflexo do seu cérebro. Eu falei pra vocês que eu sempre fui nerd. Desde pequena eu era muito, muito inteligente. E aí, mesmo que nesse processo todo do ensino médio e tal, desde o nono, sexto, tendo essas dificuldades, eu ainda tinha essa esperança. Então, meu cérebro tava ali. Você é inteligente, você consegue. E ele tentava captar essas coisas. Então, ele falava, pera, ele reforçava isso, porque eu tinha essa noção. Então, isso realmente se concretizou. E outra coisa, tem muito, né, que antes de você ir pra frente com todo esse processo, você tem que ver o que tá te impedindo, o que tá te deixando pra trás. Tipo assim, o que tá me atrasando nos estudos. Esse medo de não conseguir, esse medo de ser incapaz, de ter pessoas melhores que eu. Sempre eu pensava, tem gente que pensa no caso, né? Que você precisa ser desde pequeno um super gênio, sempre você tem que ter tido estudado muito para você agora conseguir estudar de verdade. Fica triste porque antigamente você não era tão estudioso e agora você é uma consequência disso. Mas eu sou um completo exemplo de que isso é uma total mentira, que você pode sim se transformar para ser uma pessoa estudiosa, dedicada, sem ter sido uma pessoa extremamente inteligente. Não depende disso, porque eu era, e isso não me tornou capaz de ser a melhor estudante no ensino médio, algo do tipo. Isso depende de você no momento agora. Depende de você agora, não era do seu eu do passado, nem eu do futuro. Isso vai te tirar de uma depressão, de uma ansiedade na qual eu estava também. Foi isso, esse foi um vídeo de introdução, mostrando mais sobre a minha história, como eu venci bem superficialmente. Eu vou fazer outros vídeos explicando isso para vocês. Então, quero falar para vocês compartilharem, para que outras pessoas possam vencer isso também, para que outras pessoas possam ver que isso é normal e que tem como você realmente vencer isso, né? Então, enfim, né? Tchau, pessoal. Não fuja de mim, ok? Porque eu sou inevitável.